Olá, pessoal! A mesma pergunta feita 2 vezes no mesmo dia pelo WhatsApp merece resposta. Então vamos lá. Doutora, me disseram que se eu entrar com ação e ganhar, a outra parte, a parte que perdeu, vai pagar o meu advogado. Então o que é que o meu advogado está me cobrando? Muito bem. Vamos entender a diferença entre os honorários advocatícios contratuais e os honorários de sucumbência, aqueles que a parte perdedora paga ao advogado da outra parte, vencedora. São duas coisas bem diferentes e que muitos clientes não entendem. E por isso, e por ser a advocacia uma relação de confiança entre cliente e advogado, é muito importante que você entenda isso. Os honorários contratuais são aqueles acordados entre o cliente e o advogado, você e o seu advogado, pelos serviços prestados. Isso pode incluir as consultas, peticionamentos, acompanhamentos do processo em todas as fases, ou até de forma fracionada, por exemplo, somente na primeira instância, depois na fase de recursos, enfim. Existem diversas formas de negociar esses serviços que o advogado irá lhe prestar. Os honorários de sucumbência são aqueles que o juiz determina que sejam pagos ao advogado que venceu a causa. Sim, o seu advogado também é avaliado de certa forma pelo judiciário. Se não existissem esses honorários de sucumbência, por exemplo, muitas pessoas entrariam com um processo e muito provavelmente sem um mínimo de razão. E isso não traria a essas pessoas qualquer consequência. Significa que qualquer pessoa poderia processar você sem um mínimo de razão. E depois de todo o seu incômodo, essa pessoa, mesmo perdendo, poderia sair sentindo-se vitoriosa porque alcançou o seu objetivo, incomodou você. Mas não funciona assim. Essas pessoas precisam saber que existe responsabilidade no processo, existe responsabilidade nas suas ações, que existirá uma multa, podemos chamar assim por isso. Os honorários sucumbenciais são de direito do advogado e são cumulativos aos honorários contratuais. Porque o seu advogado não é parte no seu processo, ele é o seu advogado, é um profissional trabalhando para que você receba, para que você desfrute do seu direito. Porque ele trabalharia de graça? Não existe trabalho gratuito por lei e você não deve trabalhar de graça também para ninguém. Trata-se de uma remuneração pela prestação de um serviço profissional assegurado para os inscritos na OAB. São direitos do advogado e têm natureza alimentar. Os critérios objetivos que um juiz usa, sim, porque o juiz avalia o trabalho também do seu advogado, usa para estabelecer o valor desses honorários, são o grau de zelo do profissional que você escolheu, o lugar da prestação e o do serviço, a natureza e a importância da causa postulada, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para todo esse serviço. Por isso, escolha bem o seu advogado. Ele também é avaliado por isso e é merecedor dos honorários de sucumbência. Em resumo, de uma forma mais objetiva, então por que são instituídos os honorários de sucumbência? Existem 2 motivos principais para a existência desses honorários. O primeiro é desencorajar a litigância totalmente desnecessária. O segundo é evitar que uma pessoa seja prejudicada pelos gastos que incorreu justificadamente a fim de pleitear direitos que acreditava ter ou defender-se de ações movidas contra ela. Imagine, por exemplo, que uma pessoa se torna ré em um processo na qual deverá pagar, se perder, 50 mil reais à parte vencedora. Ela contrata um advogado para sua defesa e ganha essa ação. Contudo, mesmo assim, terá que pagar ainda 5 mil reais em honorários. Não seria justo que essa pessoa ainda tivesse que arcar com esse valor, certo? É por isso que o lado perdedor é condenado em pagamento de honorários de sucumbência. Então, a partir de agora, desconfie de quem trabalha de graça. Isso vale para todos os setores. Passe a valorizar o seu trabalho e o trabalho de quem ajuda você a garantir um direito que é seu.
É sempre um prazer esclarecer as dúvidas. Obrigada!